Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Professora disse que vice-prefeito ofereceu dinheiro e emprego para que assinasse denúncias contra o prefeito de Lagamar. A mulher afirmou ainda que aceitou a proposta em um momento de fraqueza. Homem com sinais de agressão é encontrado morto em casa de apoio em Patos de Minas. Dupla suspeita de assalto em loja de celulares é presa. Filha levada para a delegacia após agredir a própria mãe. Homem é preso ao ser flagrado furtando combustível. Após sofrer acidente, moradora de Patos de Minas volta a fazer apelo para conseguir pagar despesas. Cruzeiro empata e se complica ainda mais na busca pelo G4. Jogadores da Raposa ameaçam greve por causa de salários atrasados. No Dia Mundial da Trombose, especialista fala sobre a incidência da doença, riscos e prevenção. Depois de 4 dias sem divulgação de dados, o boletim confirma 17 novos casos de Covid em Patos de Minas. E pobreza menstrual. Jovem patense promove campanha para arrecadar absorventes em Patos de Minas. Tem também análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. Um adolescente e um jovem de 23 anos foram detidos pela polícia suspeitos de envolvimento em pelo menos 3 crimes de furtos e roubos ocorridos em Patos de Minas nas últimas 2 semanas. Suspeitos de terem furtado uma motocicleta no dia 1º de outubro e de terem roubado a quantia de R$ 750 de um posto de gasolina na Avenida Fátima Porto no dia 10 e 11 smartphones de uma loja de celulares na Avenida Paracatu no dia seguinte, a dupla foi localizada na noite desta segunda-feira. A Polícia Militar ela já vinha acompanhando esses autores, que já vinham impactando em nossos índices criminais. No início do mês, eles cometeram um furto de uma motocicleta e, utilizando esse veículo, eles cometeram outros delitos, dos quais nós já confirmamos 2 roubos, um a um posto de combustível e outro na tarde do dia 11 a uma loja de celulares. E na noite do dia 11, melhor dizendo, na madrugada do dia 11 para o dia 12, a Polícia Militar ela deparou com uma motocicleta em que o condutor tinha características semelhantes ao autor que cometeu o roubo. Então nós iniciamos uma perseguição pelas ruas da cidade, em que passaram por diversos bairros, Jardim Esperança, Nova Floresta, finalizando ali no bairro Jardim Califórnia, após uma pane da motocicleta. O indivíduo então foi identificado como sendo o autor do roubo, nós já vínhamos acompanhando esse suspeito, e após a abordagem, ele confessou a participação no roubo e nos conduziu até a região dos 30 Paus, onde em uma fazenda estaria o outro autor, que é um adolescente oriundo da cidade de João Pinheiro, que estava já desaparecido aí pela família, após ter fugido de uma clínica de dependentes. E lá nessa fazenda nós encontramos dentro de um filtro de barro cerca de 11 celulares, de 11 aparelhos celulares, se não me falha a memória, todos aí produtos de crime dessa loja de celulares. Também estavam as vestes, os capacetes, a motocicleta furtada que tinha sido utilizada no roubo do posto. Então todas as características levam a crer que são esses os 2 autores que vinham cometendo diversos delitos na nossa cidade, impactando em nossos índices criminais. Os crimes foram cometidos utilizando a mesma motocicleta Honda CG Fan de cor vermelha, que havia sido furtada no início do mês, além de um simulacro de pistola automática quase idêntica a uma arma verdadeira. Eles estavam com uma réplica idêntica a uma arma de fogo. E isso, assim, subjugava as vítimas com essa arma de fogo, né? Um simulacro, mas, assim, tem total potencial lesivo e as vítimas, sim, amedrontam ao verem essa arma. Conhecida no meio policial, a dupla é suspeita de ter participado de diversos outros crimes. Na região ali do bairro Sebastião Amorim, quase todos os furtos foram cometidos por esse adolescente. Então, assim, tanto o menor quanto o maior são diversos crimes que eles vinham cometendo, impactando em nossos índices, tanto de índices de crimes violentos, que são roubos, homicídios e outros delitos, bem como também nos crimes de menor potencial, que são furtos e outros, assim, que violam a intimidade, mas de certa forma preocupam a sociedade. Mas ambos têm diversas passagens policiais, apesar da pouca idade. Uma mulher foi presa por agredir a própria mãe, que tem 70 anos de idade. O caso foi registrado na madrugada desta quarta-feira no bairro Novo Horizonte. O crime aconteceu no bairro Novo Horizonte e, após ser acionada, a Polícia Militar compareceu ao local e se deparou com a suspeita tentando fugir. Bom, a Polícia Militar foi acionada por terceiros, acreditamos ser vizinhos, que escutaram uma senhora pedindo socorro. Quando a viatura já chegava próximo ao local, deparou com a autora correndo em via pública, sendo esta contida,
E foi verificado que trata-se de uma senhora de 40 anos que agrediu a mãe de 70 anos. Já existia, inclusive, uma medida protetiva que, conforme relato da vítima, em data anterior, teria sido rasgada por essa autora em outra cena de agressão. A casa estava danificada e a autora com os braços machucados porque ela tentou quebrar os vidros, né, para adentrar lá no recinto. Imediatamente essa autora foi contida, foi encaminhada primeiramente à UPA por causa dos ferimentos e depois levada para a delegacia de plantão. A vítima, felizmente, não apresentava nenhum desgaste físico, né, além do desgaste emocional que já era visível, ok? Conhecida no meio policial, inclusive por agredir a própria mãe em diversas outras ocasiões, a suspeita foi conduzida para a delegacia de polícia civil. Ela não conseguiu dialogar com a polícia, estava bastante exaltada. Percebe-se que é uma pessoa assim, que já tem, inclusive, 14 passagens policiais entre vias de fato e agressão e lesão corporal. Então, ela não justificou ali, né? Aliás, nada justificaria, né, a situação dela agredir a mãe. A medida protetiva não é garantia de que as vítimas estejam protegidas das agressões. Então é necessário acionar a Polícia Militar sempre que qualquer restrição seja descumprida pelos agressores. Como, por exemplo, se aproximar da distância mínima estipulada pelo juiz. É importante também que o agressor evite se comunicar com a vítima por meios digitais ou presenciais. E até mesmo frequentar os mesmos locais. Às vezes, a vítima tem uma medida protetiva, né, contra um agressor ou agressora, e não sabe que aquele descumprimento ali, por exemplo, se descumpriu qualquer uma dessas restrições, ela tem que acionar a Polícia Militar via 190 para que façam diligências, né, para prender esse agressor ou agressora e conduza para a delegacia. Normalmente a pessoa tem a medida protetiva e não sabe, não tem esse conhecimento, sabe? E no caso desse fato narrado anteriormente pela Sargento Poliana, o fato dela ter rasgado a medida, como se diz, o documento é só um papel, né? A medida continua valendo, prevalecendo. E dessa primeiro descumprimento que ela, né, aproximou da casa dela, que ela não podia, às vezes até fazer contato com ela, conversar também, que ela não poderia, né, que estaria descumprindo, ali já caberia o acionamento, né, e a prisão dessa agressora. Mais uma ocorrência de furto de gasolina foi registrada em Patos de Minas. O suspeito, que já tem passagens pelo mesmo crime, tentou levar 4 litros do combustível de uma motocicleta, mas acabou sendo preso em flagrante. O fato aconteceu por volta das 3h30 da tarde desta quarta-feira na rua Minas Gerais, em Patos de Minas. Foram os próprios militares que visualizaram o suspeito com as garrafas de 2 litros tentando furtar o combustível. Polícia Militar que deparou com a ocorrência sem mesmo a vítima ter conhecimento. Nós estávamos em patrulhamento pela rua Minas Gerais e deparamos com um indivíduo. Esse indivíduo que foi conduzido, trazido preso aqui para a delegacia. Indivíduo contumaz na prática de crimes, né? A gente conhece ele por várias outras situações. E durante a abordagem a gente verificou dentro da mochila dele que havia uma garrafa com combustível, garrafa 2 litros com combustível, com gasolina. E na semana passada ele foi preso pela essa mesma modalidade criminosa, né, pela mesma situação, furto de gasolina. E verificamos que havia uma motocicleta próximo ao local que ele estava. E ao verificar a bicicleta, havia outra garrafa PET, pendurada na bicicleta, próximo ao tanque, né, já fazendo o recolhimento também da gasolina. Então, ou seja, ele já tinha tirado uma garrafa e estava tirando outra. Né, e diante dos fatos, fizemos contato com a vítima, que constatou que a bicicleta era dele. Conversou conosco, falou que a bicicleta estava com o tanque cheio, né, e esse indivíduo já havia tirado quase 4 litros de gasolina da motocicleta. O suspeito, que tem 36 anos, é conhecido no meio policial e já cometeu outros furtos, inclusive do mesmo ocorrido nesta quarta-feira, de furto de gasolina. Mas também tem passagens por outros crimes na cidade. Os crimes deles é contra o patrimônio, em especial furto. Né, são mais de 20 passagens, se eu não me engano, né? Mais de 20 conduções dele. Agora, os senhores imaginam, né, 20 vezes que ele foi preso em flagrante. Fora os outros tantos delitos que ele cometeu que ele não foi preso, né? Então, ele tem mais de 20 passagens pela polícia, registradas e preso em flagrante. Ele foi preso em flagrante, o material foi apreendido e ambos conduzidos para a delegacia de plantão de Patos de Minas. Ele vai ser encaminhado para apreciação do judiciário
e possivelmente aí vai ser recolhida aí ao presídio. Passar uns dias e dar um sossego para nós e para a sociedade. Depois do intervalo aqui no News, homem com sinais de agressão é encontrado morto em casa de apoio em Patos de Minas. E após sofrer acidente, moradora de Patos de Minas volta a fazer apelo para tentar conseguir pagar despesas. Na madrugada de hoje, um homem de 43 anos foi encontrado morto em uma casa de apoio em Patos de Minas. Ele chegou ao local na noite passada e apresentava ferimento na cabeça. De acordo com a proprietária da casa de apoio localizada no bairro Alvorada, o homem teria chegado por volta das 21 horas pedindo para dormir. Ele aparentava estar embriagado e apresentava um ferimento na cabeça. Segundo a solicitante, que é a responsável pela casa, haveria um indivíduo, né? Um indivíduo que é falecido. A princípio era um encontro de cadáver que a gente veio atender. Porém, chegando no local, né, constatamos realmente o óbito com auxílio do SAMU. E foi verificado que ele possuía uma lesão no couro cabeludo, né? E por esse motivo foi acionada a perícia. Conhecido como Pingo, Roberto Carlos Rodrigues já havia se hospedado em outras ocasiões na casa de apoio. Em contato com a responsável pela casa, ela nos disse que na data de ontem, por volta das 21 horas, esse indivíduo, que ele costumava pernoitar aqui nessa casa de apoio, né? Ele frequentava há certo tempo, depois, né, passava um tempo sem vir aqui na casa, né? E ontem ele retornou, chegou aqui reclamando de algumas lesões que havia sofrido, né? Tinha sido alguns indivíduos, segundo ele, não citou nome, não citou onde que foi, haviam agredido ele fisicamente. Na data de ontem ele chegou reclamando dessas lesões, porém, né, como aparentemente se tratavam de lesões leves, aparentemente, ele tomou banho, se alimentou e dormiu, né? E nessa manhã ele já acordou sem vida. Sem nenhuma suspeita de quem possa ter agredido a vítima, a perícia da Polícia Civil irá averiguar agora o que causou a morte. Sim, a gente fez contato com a moradora, consultou aqui, vai fazer contato com algumas pessoas que dormem aqui, pernoitam aqui, até mesmo para saber, né, se à noite ele passou alguma informação referente a quais indivíduos o agrediram, né, bem como mais informações referente ao fato, para tentar levantar o que realmente aconteceu. Né, a perícia foi acionada. É uma situação complicada, porque a gente não pode aferir também que foi em decorrência das lesões que ele faleceu. Né? Há um indício que pode ter sido em decorrência das lesões, tendo em vista que ele chegou aqui machucado, porém inconsciente, conversando, né, e até mesmo nem procurou uma assistência médica na data de ontem. Mas isso aí vai ficar a cargo da perícia, né, do médico legista, que vai, né, fazer os trabalhos e vai verificar qual foi realmente a causa, né, da morte dele. Até que seja esclarecido, o boletim de ocorrência registrará o caso como lesão corporal seguida de morte. Diligências também serão realizadas pela Polícia Militar para identificar possíveis envolvidos. Não foi acionado, bem como nenhum tipo de socorro, né? Ele procurou a casa de apoio aqui, né, e não foi relatado nada à polícia, não tem nenhum registro, né? Ele é um indivíduo que a gente já conhecia ele, né, de algumas ocorrências, lesão corporal, né, de algumas ameaças, uso de drogas também, né? Ele já tem algumas passagens pela polícia. Segundo relatos aqui da própria responsável pela casa de apoio, ele chegou na data de ontem embriagado, né? Então a gente tem que averiguar, tem que fazer esse levantamento, esperar o resultado da perícia e do médico legista para a gente realmente direcionar os trabalhos. Um mês após mostrarmos o apelo da Alessandra, que sofreu um acidente de trânsito, ela agora faz outro pedido de ajuda para conseguir pagar as despesas com o aluguel que está atrasado e ainda comprar medicamentos. No mês passado, contamos a história de Alessandra Lopes, que trabalhava como vigia e, após ser atropelada no centro de Patos de Minas, ficou impossibilitada de trabalhar devido a uma fratura na perna direita. Ela pediu ajuda para custear o aluguel do apartamento para que não fosse despejada. No entanto, Alessandra não conseguiu a ajuda necessária e ainda quebrou o pé esquerdo no último dia 6 de outubro. Eu estava tomando banho, né, e fui apoiar o pé direito, levei um choque, escorreguei e quebrei o pé esquerdo. E tô precisando de medicação. Tá aqui as receitas, né? Só um é R$300. Tem a bota, que já outro vai ter o retorno também, né? Tem a bota que eu vou ter que usar até a cirurgia sair. Ela é muito cara, não tenho condições. Morando com 2 filhas e uma neta, ela está acamada e vivendo à base de medicamentos, tomando 2 remédios para infecção na perna, um para dor e outro para dormir.
Ela relata que após o pedido de ajuda realizado na última reportagem, além de não ter conseguido ajuda suficiente para quitar o aluguel atrasado, alguns homens ainda teriam ligado para tratá-la de forma ofensiva. Quem realmente quiser me ajudar, pega o meu número para me ajudar. Porque eu tô aqui de novo dando entrevista é porque eu preciso. Não tô aqui à venda. Não é que as pessoas vão achar, ela é solteira, eu vou pegar o telefone dela e fazer bullying comigo. Eu quero que a população me veja a minha necessidade. Eu tô precisando. Eu tô com minha filha, minhas 2 filhas e minha neta dentro da minha casa. Meu gás está acabando. Eu peço por Deus, por tudo quando é sagrado. Me ajuda, pelo amor de Deus, no que vocês puderem. Na alimentação, em tudo que vocês puderem, em medicamento. Eu peço vocês que me ajudem, em nome de Jesus, a Nossa Senhora Aparecida, que eu não tenho mais o que fazer. Quem socorrer mais, a não ser vocês, de Patos de Minas. Para ajudá-la, basta entrar em contato pelo telefone 34 99887 8712, doar qualquer quantia para a conta poupança da Caixa Econômica Federal de número 0142 013 000 16 187 4, ou visitá-la diretamente na rua Elmo Hélio Pinheiro, número 499, bloco 1, apartamento 21. O aluguel já vai 2 meses, eu tenho até o dia 14 para mim estar depositando dinheiro para a dona aqui. Se eu não depositar, eu vou ser despejada. E eu não tenho para onde ir, porque tudo que está aqui não é meu. Ela só me alugou para poder pagar o aluguel e os talão. E os meus talão também tá ali, tá atrasado. Eu não tive condições de pagar. Eu preciso muito de ajuda. Daqui a pouco tem a previsão do tempo aqui no News, previsão para quinta-feira, né? O balanço dos acidentes de trânsito ocorridos nas estradas que cortam o estado aí durante o feriado. Vamos falar também de futebol. O Cruzeiro empata e se complica ainda mais na busca pelo G4. E jogadores da Raposa ameaçam greve por causa de salários atrasados. Balanço das polícias militar, rodoviária e da PRF para o feriadão em Minas Gerais mostra redução na comparação com o mesmo período do ano passado no número de acidentes e também de mortes. De acordo com os dados, durante os 5 dias de operação para o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, foram registrados nas rodovias que cortam Minas Gerais 226 acidentes, com a perda de 19 vidas. Destes, 11 óbitos foram confirmados pela Polícia Rodoviária Federal, mas na comparação com 2020, houve queda de 35%, já que em igual período, pelo menos 17 pessoas faleceram vítimas de trânsito. Nas vias estaduais de Minas, a Polícia Militar Rodoviária contabilizou 8 mortes e constatou 61 acidentes com vítimas. Neste caso, também teve redução em relação ao recesso do ano passado, quando foram confirmados 122 acidentes e 16 falecimentos. O Cruzeiro empatou com o Botafogo na noite de ontem e o placar sem gols dificulta, claro, ainda mais o sonho da equipe alcançar o G4 da Série B. O técnico Vanderlei Luxemburgo criticou a atuação da arbitragem, recebeu o 3º cartão amarelo e na próxima partida não comandará o time celeste. No primeiro tempo, o Cruzeiro foi melhor. Chutou 11 vezes para o gol, mas a bola não entrou. Do lado do Botafogo, o time teve mais dificuldades de chegar no goleiro Fábio. Mas no segundo tempo, a equipe do Rio de Janeiro melhorou. Luxemburgo fez várias alterações na equipe, mas não surtiu efeito. Sempre falta alguma coisa, né? Faltou o gol. Mas nós jogamos com intensidade, com qualidade, criamos jogadas pela direita, pela esquerda, fomos ofensivos, não fomos reativos, fomos ofensivos, jogamos proativo no campo do adversário, né? Então, eu não posso reclamar, cara, o que faltou. Eu não tenho o que reclamar da minha equipe, não. A equipe jogou muito bem, o Fábio não fez nenhuma defesa importante dentro do jogo, né? Conseguimos neutralizar as coisas que ele tinha forte. Claro que no segundo tempo, alguns contra-golpes, a transição ofensiva dele foi mais facilitada, porque nós nos dispusemos mais um pouco, né? Mas eu tenho que dar os parabéns aos jogadores. Jogamos um jogo passado muito bom, jogamos hoje, poderíamos ter ganho o jogo, tivemos possibilidade de ganhar o jogo. A partida que terminou sem gols no Independência torna a situação do Cruzeiro, que já é complicada, ainda mais difícil.
Matematicamente pode até subir, mas depende de uma combinação improvável de resultados e precisaria vencer todos os jogos que restam. O Cruzeiro está na 11ª posição com 39 pontos, 9 a menos que o 4º colocado na Série B, que é o Goiás, e que ainda tem um jogo a menos que a Celeste. O próximo jogo do Cruzeiro é contra o Avaí, mas Luxemburgo, que recebeu o 3º amarelo, não poderá acompanhar o time à beira do gramado. O técnico não economizou as críticas e, para ele, foi encomendado. Eu tomei o 3º cartão amarelo porque eu estava reclamando do que você falou. Da morosidade do time deles, não bateu o lateral, cair no chão no primeiro tempo, eles caíram no chão diversas vezes, ele deu 5 minutos, quando os caras ganharam mais de 8 ou 10 minutos, só um minuto, tem uma hora que o cara caiu lá, ficou uns 4 minutos, ele deu 5 minutos, irritando os nossos jogadores. Tomei o cartão amarelo, levei um susto, falei, mas por que eu estou tomando o 3º cartão amarelo? Sabe por que eu tomei o 3º cartão amarelo? É que eles sabem que eu tenho o 2º, então eu estou fora do próximo jogo. Eu quero acreditar que não tenha nada, mas a atuação dele aqui, a maneira como ele botou para fora, ela foi bem encomendada. Pois é, além de Luxemburgo, Adriano e Giovani receberam o 3º amarelo também e estão de fora aí da próxima rodada. O Cruzeiro volta a campo no dia 22 para enfrentar o Avaí pela 31ª rodada da Série B. Por falar no Cruzeiro, os jogadores comunicaram na manhã de hoje à diretoria que podem dar início a uma paralisação como forma de protesto por causa dos salários atrasados há 3 meses. Eles ameaçam o movimento de greve nos treinamentos. O goleiro Fábio publicou em sua página no Instagram uma carta aberta ao torcedor. O texto diz que ficou intolerável e injustificável a forma como atletas e funcionários estão sendo geridos. Em outro trecho da carta, foi descrito que os funcionários estão sendo socorridos com a ajuda financeira dos atletas profissionais para a manutenção das necessidades básicas de sobrevivência. Ainda conforme o texto, entre o elenco profissional e funcionários com contrato de trabalho vigente, há também pendências financeiras referentes ao ano passado. Complicada a situação aí da Raposa, né? Dentro e fora de campo, o tempo todo, e isso já tem aí pelo menos 2 anos, né? Pela Série A do Brasileiro, o líder Atlético joga neste momento no Independência contra o Santos e o placar da partida está em 0-0, né? Aí com 37 minutos de jogo do primeiro tempo. A gente muda de assunto e vamos ver como é que fica a previsão do tempo em Patos de Minas e região. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. A previsão para a quinta-feira é de elevação nas temperaturas, mas com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar deve marcar 50%. Em Patos de Minas, estão previstas mínima de 20 e máxima de 29 graus. Pode chover também nos municípios vizinhos. Em Lagoa Grande, a máxima deve chegar aos 30 graus. Em São Gotardo, as temperaturas variam entre 19 e 27 graus. Em Patrocínio, a previsão é de mínima de 19 e máxima de 30 graus. E em Lagoa Formosa, os termômetros devem registrar temperatura máxima de 29 graus nesta quinta-feira. Depois do intervalo aqui no News, tem a análise da notícia. Após 4 dias sem divulgação de dados, o boletim confirma 17 novos casos da Covid em Patos de Minas. E no Dia Mundial da Trombose, especialista fala ao vivo sobre a incidência da doença, riscos e prevenção. 13 de outubro é o Dia Mundial da Trombose, uma data criada para alertar sobre os riscos da doença e os cuidados preventivos, né? Para a gente falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Bruno Naves, que é presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Boa noite, doutor. Ainda é grande a incidência da doença entre os brasileiros? Boa noite. Ainda é grande a incidência, 1 a 2 casos cada 1.000 habitantes por ano, ou seja, num país de 200 milhões de habitantes, pode chegar a 400 mil casos por ano, muita gente. Realmente a incidência é grande. Doutor, é correto a gente dizer que esse tipo, ou pelo menos o que a gente vê no dia a dia, né, que as tromboses acometem mais os membros inferiores, ou isso pode acontecer também em outros membros? Pode acontecer, mas é muito mais frequente nos membros inferiores, porque o sangue nas pernas corre mais devagar, e um dos grandes fatores desencadeantes da trombose é a imobilização prolongada. Então, quando ele corre mais devagar, pode formar um coágulo como esse que está aí bonito na tela.
E aí a gente tem aí A gente sabe que essa data, ela trata mais das tromboses venosas, né, doutor? Mas existem outros tipos de tromboses, né? Sim, existem as tromboses arteriais, que são até mais graves, mas graças a Deus mais raras. As artérias são os vasos que levam sangue para fora do coração e as veias recolhem. A data de hoje é exatamente conscientização para as pessoas saberem como prevenir e, se tiver, saber o que fazer rapidamente. Quais são aí, doutor, para a gente especificar os riscos, então, das tromboses, né? Porque aí se identifica a gente que vê pessoas bem próximas, né, com essa doença, do ponto de vista clínico, e aí analisando também, de forma geral, os riscos, quais são? Primeiro é identificar. Então, habitualmente, a trombose se manifesta com dor e empastamento muscular da panturrilha, ou seja, a batata da perna fica dura e normalmente uma perna só. Se acontecer isso, é muito importante que a pessoa busque auxílio médico. Isso pode acontecer principalmente em pessoas que ficam muito tempo paradas na mesma posição, após uma viagem prolongada, após uma cirurgia, fumantes que usam pílula anticoncepcional, pessoas com excesso de peso. Caso ocorra, o tratamento é um anticoagulante via oral, que vai diminuir a extensão do trombo, ou seja, o trombo não vai aumentar muito. E, eventualmente, ele pode migrar para o pulmão, dando um quadro de embolia pulmonar, que é bem grave e pode levar à morte. Então, a ideia é, lembrou que tem perna, inchou uma perna só, procura o médico. Quanto mais cedo o atendimento, melhor o resultado. E o resultado costuma ser muito bom com o tratamento. Esse é o principal objetivo, inclusive, dessa data, como a gente disse, né? Porque aí você tem uma data, um momento, um dia para poder chamar a atenção para essas situações, né? A gente tratar da doença, cuidar da saúde é você pensar. Então, por exemplo, se uma pessoa tem diversos casos de trombose na família, tem que tratar da doença. Cuidar da saúde é você pensar. Então, por exemplo, se uma pessoa tem diversos casos de trombose na família, é importante que ela procure um médico vascular e talvez ela tenha mais chance, pode ser um problema no próprio sangue dela, que a gente chama de trombofilia, tem afinidade por fazer trombo. Pessoas que devem evitar imobilização prolongada. Cigarro é bom parar hoje, agora, é um ótimo dia para parar de fumar. E tentar fazer uma atividade física regular, principalmente fortalecer a musculatura da panturrilha, que a gente chama de coração venoso periférico. Quanto mais eficiente for essa musculatura, menor a chance de ocorrer trombose ou qualquer problema vascular. Doutor, muito obrigado por sua participação aqui conosco. Volte sempre. Obrigado pelas informações, viu? A gente... Falando sobre a trombose, é o dia, né, da trombose, dia mundial, né, para poder alertar sobre os riscos aí da trombose. E a gente conversou aí, portanto, com o Bruno Naves, que é presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. É importante a gente trazer esse assunto aqui. Comigo, ainda falando sobre saúde, Ludmila Bahia, que já divide aqui a bancada para a gente, nessa quarta-feira, tratar de diversos assuntos. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Odair. Boa noite a todos que acompanham o NTV News. Chega agora a análise da notícia, assunto importante para que fiquemos sempre atentos com a nossa saúde. Se tem uma data, é um marco para chamar a atenção, para que a gente possa fazer a prevenção necessária, para que a gente possa se cuidar e também, caso surja algum problema, saber das iniciativas, saber o que pode ser feito. Procurar sempre ajuda médica, afinal de contas, a gente tem aí até porque a gente tem... Quem não teve na família ou conhece alguém que tem trombose e sabe dos riscos que existem para esses pacientes. Ludmila, vamos continuar falando de saúde aqui nessa nossa análise, nesse início de análise, trazendo aí os números da Covid-19, né? O boletim, né, de acordo com o boletim epidemiológico, foram aí confirmados hoje 17 novos casos da doença. Vale ressaltar, né, Ludmila, que o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde foi na sexta-feira, né? Portanto, 4 dias depois, isso devido ao fim de semana e o ponto facultativo de segunda e terça aí, por causa do feriado. O boletim também não registrou novos óbitos e a gente percebe ali já de cara que nós temos 0 patenses em UTIs, né?
Chama atenção esse boletim epidemiológico, primeiro pelo cenário positivo, cada vez melhor com o andar aí da pandemia. A gente tem uma oscilação para cima com relação às internações, com relação a leitos de UTI. Falta essa atualização, talvez por conta do fechamento e informação dos hospitais, porque eu mesmo conheço uma pessoa que está em UTI por conta da Covid-19. Então, assim, há um problema nesse boletim por conta das informações que a gente tem de amigos, nessa própria situação. Mas, de fato, a gente tem um cenário excelente com relação a outros. Mas a gente tem aí um número maior, mas por conta de casos positivos, mas por conta aí dessa quantidade de dias que ficaram represados também esses dados. Mas é aquela questão, se a gente está em meio à pandemia, vale sempre o alerta para os cuidados devidos e necessários. Até porque esses números eles vão oscilando, né? Essas informações precisam ser compiladas mais proximamente uma da outra, mais aproximadamente. E aí a gente acaba tendo essas situações. Alguém que, quando a gente dá uma informação aqui que tem 0, alguém sempre liga para a redação e fala, mas como vocês falaram que tem 0 se alguém que eu conheço, como você disse, está em UTI? Mas aí é essa questão realmente de atualização de dados, né? Que a gente sempre cobra aqui para que ela seja mais precisa. A gente olha também os dados da ocupação hospitalar, né? E também com esse espaçamento de tempo de divulgação de dados entre sexta-feira e hoje, Ludmila. Apesar do cenário positivo para a Covid, a gente percebeu ali um aumento de patenses internados, e aí quando a gente coloca essa conta dividindo aí para todos os municípios que têm Patos de Minas como referência em saúde, a gente percebe um crescimento de pessoas internadas, necessidade de cuidados com relação à Covid-19, e aí os números começam a crescer para a ocupação hospitalar em algumas situações. Fato daí que a gente está no cenário positivo, a gente tem baixíssima ocupação. Tivemos em alguns momentos da pandemia índice zerado, e a expectativa é que continuasse baixando e chegasse a zerar para todos os índices ali. Ainda não chegamos e fica em oscilação agora para cima em relação ao último boletim. Esperamos que seja algo pontual, que esses feriados não atrapalhem aí e sirvam para aumentar esses números que por hora seguem uma situação confortável para a população. Quando chegam esses períodos a gente fica sempre preocupado, não só a gente como as autoridades em saúde, porque a gente sabe que nos recessos as pessoas acabam se encontrando, né? E a gente espera que, como teve o 7 de setembro, que não tivemos grandes impactos, pelo menos não localmente, que esse também seja um feriado tranquilo, que a gente não tenha um grande aumento aí nos números de casos, né, Ludmila? Até porque está todo mundo sabendo, careca de saber quais são as responsabilidades de cada um e quais são as maneiras de se prevenir, né? Não tem mais que ficar explicando cada um como é que ele vai evitar a Covid-19, né? E a questão do uso da máscara, por mais que algumas pessoas torçam o nariz, é uma necessidade, mesmo com índices controlados, mesmo com o avanço da vacinação, mesmo que estejamos aí num cenário que parece que deu uma estabilizada e uma queda, e assim que continuemos. Por enquanto a gente viu essa oscilação para cima. Como a gente disse, esperamos que seja uma situação pontual. Não é um cenário ideal, mas já é bem melhor, né, do que a gente vivenciou aí em outros meses, né? Vamos fazer uma parada rápida aqui. A seguir, a gente fala de pobreza menstrual. O Jovem Patense promove campanha para arrecadar absorventes em Patos de Minas. A professora disse que vice-prefeito ofereceu dinheiro e emprego para que ela assinasse denúncias contra o prefeito de Lagamar. A professora Janaína Mateus, autora de uma ação que resultou na instalação de uma comissão processante na Câmara Municipal de Lagamar, procurou hoje o jornalismo da NTV para falar sobre as denúncias apresentadas em seu nome contra o prefeito Auro José do DEM. A mulher acusa o vice-prefeito Isaac Calazans, também do DEM, de a ter manipulado para tentar derrubar o atual gestor. Janaína Mateus afirma que estava trabalhando em uma roça quando foi procurada pelo vice-prefeito Isaac Calazans, que propôs lhe dar dinheiro e emprego caso aceitasse apresentar a denúncia contra o prefeito Auro José. O vice-prefeito, o Isaac, ele que me procurou. Eu estava trabalhando numa roça, tirando leite, ele esperou eu chegar do curral.
Aí foi onde que ele me fez umas propostas para mim. É uma proposta de dinheiro e uma proposta de emprego, né? Porque assim, todo mundo Lagamar me conhece, né? Professora aí tirar leite, então eu fiquei muito contrariada quando eu fui para a roça. Então foi aonde que ele me fez essa proposta e eu, assim, no meu momento de fraqueza, eu sou bem justa e direta com isso, foi um momento meu de fraqueza, né? Aceitei. Agora, Janaína decidiu se retratar sobre estas acusações, pois não se sente bem com toda a repercussão e pressão que vem sofrendo. Quero me retratar sobre essas coisas, porque assim, eu não estou em paz com isso. E assim, não que eu esteja jogando sujo, mas eu não me sinto bem ter feito isso, sabe? Porque isso não é o meu perfil. Quem me conhece sabe, isso não é o meu perfil. Aí eu quero aproveitar aqui esse momento e dizer, sabe, que eu fui manipulada, né? E tá mais que na cara aí, que isso é ele querendo derrubar o governo Auro, né? Assim, então eu não tenho nada contra o prefeito Auro, nada, sabe? Não tem, sobre o Isaac eu não tenho nada contra. Só assim, que eu tô saindo fora, eu não quero saber disso, né? E eu quero viver a minha vida em paz com a minha filha, né? Porque é muita pressão. Segundo a professora, ela não tem conhecimento do que está na denúncia. Para te ser sincera e justa, nem sei o que está escrito na denúncia. Eu emprestei o meu nome, na verdade, né? Eu assinei e emprestava meu nome e o meu documento, né? Janaína ainda disse que se sente um fantoche. Na verdade, eu me sinto assim, um fantoche, né? Só usou meu nome, o meu documento e a minha cara, né? Porque até então a dele tá escondida, né? Uma denúncia seríssima, né, que vem de Lagamar, depois de toda uma instalação de comissão processante. Tem também, já é um outro caso, mas tem instalação lá de uma CPI contra o prefeito, mas essa da comissão processante, com relação a ela afirma aí nas suas falas, né, à imprensa, que recebeu proposta aí de cerca de R$10 mil e mais uma promessa de emprego. Mas agora volta atrás, deve estar sendo muito pressionada, situação muito séria e é uma denúncia extremamente grave, né? A questão agora é a Janaína apresentar essas provas aí que foi de fato coagida para a Câmara tomar as providências devidas em relação a isso. Com relação ao teor das denúncias, a Janaína tem conhecimento, porque ela fez a leitura em parlatório para todos os vereadores na reunião em que foi votada e aberta essa comissão processante. Então, ela leu ali o que estava constando na denúncia, o que era solicitado, as documentações devidas e que a Prefeitura deve prontamente informar a Câmara, o desfecho, ao menos, que a gente espera. E o que a gente apurou também junto com integrantes da Prefeitura. Agora, uma situação delicada em que uma pessoa se coloca como movimento aí de manobra política para desestabilizar um governo que já está, porque há uma briga interna, há uma racha. Desde quando o prefeito Auro assumiu essa racha com o vice, o Isaac, que por enquanto ainda não quis falar com a nossa reportagem a respeito dessa acusação feita aí pela Janaína, mas a gente percebe um novelo cada vez mais embolado e daí vai ser trabalhoso, porque a gente tem questões colocadas à mesa, são situações pontuais, foi colocado ali eixo a eixo o que estava sendo solicitado. Agora resta a comissão processante aí saber se vai solicitar, se vai se dar por satisfeita com essa retirada de cena da Janaína, vai querer saber também por que ela mudou o jogo só agora, se não há algum problema nesse instante por conta dessa pressão aí que talvez possa ter sido ocasionado. É um cenário político conturbado esse vivido em Lagamar. Uma cidade pequena, né, acolhedora, mas passar por essa situação aí política, essa polematização toda. Vamos mudar de assunto? Após a repercussão da polêmica sobre pobreza menstrual no Brasil, a Jovem Patense deu início à mobilização para arrecadar os produtos e os distribuir a mulheres carentes no município. O assunto se tornou pauta nacional nas últimas semanas, a pobreza menstrual no Brasil.
De acordo com dados da Organização das Nações Unidas, a ONU, no Brasil, 25% das meninas entre 12 e 19 anos deixaram de ir à aula alguma vez por não ter absorventes. O tema foi debatido entre diversos núcleos e grupos, incluindo jovens e mulheres de Patos de Minas. 1 a cada 4 meninas já faltou na escola por não ter tido acesso a esses higienes básicos da saúde menstrual. E 26% das meninas entre 15 a 17 anos não têm acesso a esses produtos. E isso impacta muito na vida escolar dessas meninas. Imagine que você menstrua em média 5 dias, então você estaria faltando 5 dias todos os meses, e o quanto que isso não prejudica a sua aprendizagem. Então, é saúde básica, é um direito humano. Ele está em todos os protocolos da ONU. Então, a saúde menstrual, que agora está sendo discutida, mas por muito tempo foi um tabu na nossa sociedade, é importante para que a sociedade avance. As meninas faltam na escola por causa disso, mulheres elas ficam segregadas. Foi nesse contexto que a jovem Duda Bom Tempo também viu a oportunidade de colocar um antigo sonho em prática: ajudar pessoas em situação vulnerável. Daí a proposta de mobilizar a população numa campanha para a arrecadação de absorventes, que posteriormente serão doados para mulheres carentes de Patos de Minas. A ideia desse projeto surgiu enquanto eu ainda participava de concursos, que eu senti a necessidade de representar outras mulheres. Eu me via naquele papel, podendo dar voz para as mulheres que não tinham voz por algum motivo. Então eu senti necessidade de fazer algo físico e não só simbólico. Foi então que surgiu a ideia, um dia lendo sobre a pobreza menstrual, surgiu a ideia da arrecadação de produtos para higiene íntima, especialmente os absorventes, porque existem mulheres que deixam de trabalhar, que deixam de estudar, por não ter acesso ao absorvente, por realmente não conseguir sair de casa durante o período menstrual. Eu me organizado primeiramente com as doações, tenho já alguns pontos de coleta e quero acrescentar mais alguns durante a semana e durante o mês. Eu quero realmente ajudar as mulheres que precisam, quero ir atrás de mulheres que estão em vulnerabilidade, que passam necessidade para poder ajudá-las, e eu não quero fazer isso só durante o mês do Outubro Rosa. É um projeto que eu quero que ele cresça e eu quero fazer ele a longo prazo. Quero poder ajudar elas no próximo mês, e no próximo, então não é uma coisa pontual. Eu quero que seja um projeto maior. Até o momento foram arrecadados mais de R$300 em doações via Pix, além dos pacotes de absorventes doados no ponto de coleta. A campanha começou neste mês de outubro e a proposta é realizar a entrega dos itens no mês de novembro. Até lá, quem ainda não ajudou de alguma forma pode fazê-lo por meio dos dados na tela. O Pix no telefone 349-8416-6506 ou no ponto de coleta, na Beco Acessórios, na Major Gotti, número 622. Ou pesquisar ainda pelas informações no Instagram da Duda Bom Tempo, no @DudaHBomtempo. Ludmila, a chamada pobreza menstrual é algo muito triste, né? Muito difícil de entender no momento que a gente vivencia, porque é um item básico de higiene feminina, né? E aí, quando a gente vê uma iniciativa dessa, é bacana a gente mostrar, e a gente adora fazer isso, né? Mostrar boas iniciativas, principalmente quando se trata de uma situação como essa, né? Ainda mais um momento como esse que a gente teve, né, esse texto vetado pelo presidente da República de que as jovens em situação precária tivessem acesso ao absorvente até para poderem frequentar os espaços comuns, como a própria escola. A gente viu aí esse dado importante, a gente não tinha essa dimensão, mas uma em cada 4 jovens não vai à escola por conta não tem absorvente, não tem como ir para a escola. É uma situação degradante e investia somente, ou visava somente a melhoria
do cotidiano, da rotina dessas jovens, mas por outro lado, daí a gente vê uma corrente que abraça também essas mulheres, essas jovens, e uma iniciativa local aqui de Patos de Minas. Tivemos um movimento que a gente falou aí na reportagem há um tempo. Vem essa jovem agora adulta com essa nova campanha, e assim há essa mobilização da sociedade para que atenda, na medida do possível, essas mulheres, essas jovens que precisam desse olhar cuidadoso também. Já que a política pública não veio, foi vetada, a própria comunidade acaba se ajudando, tentando pelo menos minimizar essa situação. Com essa a gente encerra a nossa análise, amanhã a gente está de volta. Aliás, antes da gente encerrar, Ludmila é pé quente, ela estava na vitória do Atlético, estava lá no Mineirão. Quanto que está agora, hein? Estava 0-0 até agora há pouco. Estava até 0-0? Mas vamos conferir aqui, a gente está ao vivo aqui, ó, 20 horas e 4 minutos na primeira edição, daqui a pouquinho tem a segunda edição. Vamos ver aqui o Atlético. Opa, vamos ver. Ó, terminou o primeiro tempo, está 0-0. A gente tem lá o Santos na briga lá com a zona de rebaixamento. A gente tem o Atlético aí que quer ampliar ainda mais a vantagem no topo do Campeonato Mineiro, no Campeonato Brasileiro Série A, e a gente fica... E você pulou muito e gritou muito aquele dia que eu vi nos vídeos. Aquele dia eu estava na torcida, mas quando eu estou do lado de cá escrevendo, aí é foco na reportagem, como eu estava escrevendo do Mas era um Cruzeiro, momento de do Cruzeiro que a gente escreveu aí, que infelizmente parece que deixou carimbado difícil, aí a situação, o passaporte. Complicou demais da conta, Série B. né? Inclusive com questão de possibilidade de greve, a gente falou hoje aqui mais cedo. Então vamos lá, né? Amanhã a gente volta com mais análise. É isso aí, mais análise, futebol, mais informações de Patos de Minas e região. Muito obrigada a todos pela companhia, pela audiência. A gente se vê. Letrinha subindo e a gente encerra o jornal de hoje. Amanhã às 19 horas a gente se encontra. Boa noite, até lá.